Luiz, uma coisa que eu queria te perguntar dessa relação com quer dizer, o jornalismo e a aviação, né? No seu trabalho como jornalista, como repórter, correspondente internacional, queria que você contasse um pouco da importância da aviação, como a aviação foi importante na sua, no seu trabalho, né? Na realização do trabalho, das reportagens, você que viveu na África do Sul, rodou o continente africano todo ali, que precisa muito do aéreo, assim como nós no Brasil precisamos muito mais do transporte aéreo. Eu queria fazer essa relação e saber assim, como foi importante para você exercer o seu trabalho nas suas reportagens e missões jornalísticas, o avião, que você, eu sei, tem uma paixão, mas assim, como isso, ferramenta, né, de transporte eficiente, segura, e enfim. O que que você podia contar? Olha, antes de entrar na resposta direta, eu vou te falar uma coisa. É algo que me deixa meio até assim chateado hoje em dia, porque muitas pessoas que utilizam o avião para viajar, para realizar sonhos, para casar, para ir para o aniversário do pai, da mãe, do filho, para visitar um parente, essas pessoas não valorizam muitas vezes o avião, né? O avião diminui o mundo, você dá a volta ao mundo com o avião, você faz viagens intercontinentais em 8, 9, 11 horas por meio de um avião. Se não fosse um avião, nada disso seria possível, né? Como é que você ia fazer uma travessia do Atlântico de navio? Como é que você ia usar suas férias, É. 30 dias de férias para fazer uma... não tinha como, né? E muitas vezes as pessoas entram no avião, viajam, curtem, voltam e nem se dão conta que teve um avião ali no meio É. dessa parte A importante. gente, para aprofundar em determinados assuntos, precisamos dos especialistas, de fato, né? E o jornalismo carece ainda de profissionais com conhecimento vasto da aviação, né. Então, muitas vezes você ouve uma crítica: "Ah, escreveu uma notícia errada sobre aviação, usou um termo errado, usou uma foto errada". Mas as pessoas não sabem que É. existem poucos jornalistas voltados para a aviação. Eu espero que isso mude num futuro próximo, que os futuros jornalistas ou que os atuais se interessem mais pela aviação, tenham oportunidade de cobrir a aviação. Muitos querem, mas não tem tempo, não tem oportunidade, porque está ocupado com outra editoria. Mas a Sim, gente sim. precisa de vários jornalistas que cubram a aviação, para que a gente possa exatamente levar informação de qualidade, para que a gente possa tirar o medo das pessoas do avião. Eu gravei semana passada lá com o nosso amigo Lito Souza, o Lito Lounge, e a gente Vi. falava exatamente sobre isso. Quando eu conheci o Lito, Uhum. exatamente cobertura da imprensa sobre aviação no Brasil. Esse foi um debate que a gente fez por uma rede social, depois nos tornamos grandes amigos. E tá aí a foto do com o Aí. Litão aí. E aí, eu pude fazer com que o Lito entendesse um pouco mais desse lado daqui, de cobertura de imprensa para aviação, e o Lito me fez entender também um pouco mais do lado dos profissionais de aviação, quando vem uma notícia que tem uma informação que não é 100% exata, quando você vê uma foto, o factual, o assunto fala de um modelo de avião e o editor vai lá e coloca uma foto de um outro modelo, né. Então, assim, só a gente dando mais atenção para essa questão do jornalista, setorizado na aviação, é que a gente vai mudar esse cenário. E outra coisa importante também, Paulão, que tem muita falta e as pessoas não falam isso, especialmente, Hum. quem é aviador. É muito difícil para um profissional de imprensa acessar uma informação de qualidade das companhias aéreas. Não são todas as companhias aéreas que Verdade. prestam uma informação de qualidade. Não são todos os profissionais da aviação que têm vontade, coragem ou paciência para conversar com o jornalista, para instruir, para ensinar, para iluminar o jornalista com assuntos da aviação. Tirando esses eventos de acidente, normalmente você não vê pessoas trabalhando com jornalista para que o jornalista tenha um conhecimento mais vasto. Aquela pessoa muitas vezes não tem paciência, não tem coragem de chegar e conversar com o jornalista para instruir o jornalista. Então É. é bem complicado. Mas eu tenho É, esperança que a é, gente vai chegar, que a gente vai avançar. Luiz, participei de algumas ações
de companhias aéreas, mas já há algum tempo, exatamente aproximando a imprensa desse universo da aviação. Ocorre que você que trabalha em redação sabe que muitas vezes foi lá um jornalista, fez o treinamento, mas 6 meses depois o cara não está mais na redação. Então aquele conhecimento, Ainda aquele tem isso. profissional, ele já não está mais lá, já não está mais na editoria. Então, quer dizer, não se renovou esse conhecimento, ele não passou, ele não ficou lá na redação. Então, o próximo que vier, enfim, a gente sabe que as circunstâncias, né, acaba que numa pressão de um jornal, de uma revista, de um telejornal, o cara precisa fechar, né? Então, eu percebo isso que assim, acaba que treinou lá um cara, mas daí 6 meses o cara já não tá mais lá, né? Exatamente. Você citou só o repórter, você esqueceu do editor. Tem que treinar o editor também, tem que convidar o É, editor também para conversar, para explicar e tudo mais. Tem que ter uma interação muito grande entre a mídia e as empresas relacionadas à aviação, justamente para isso. Você não pode doutrinar um profissional, dois, mas naquela redação, naquele veículo, e aí como é que você faz? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, que requer tempo, que requer paciência, que requer dedicação. é. E como assim, jornalista e assim, observador da aviação, o que eu sempre cobro dos colegas jornalistas, assim, o mesmo rigor que se fala de economia tem que se falar de aviação, né? O mesmo rigor técnico de números e coisas, senão fica uma coisa assim, ué, por que que para uma pauta é tão... Claro, e tem que ser todas, tem que ser muito, tem que se exigir muito, né? Mas o da aviação, de É, repente você fala, pô, pessoal, mas como assim? Liga para alguém que sabe, né? Pô, não é assim. exatamente. Alguém que esteja disposto a falar, que esteja disposto a explicar, a conversar. Algumas pessoas que fazem isso, que traduzem a aviação, algumas vezes são até criticadas por profissionais do setor, mas essa pessoa faz um serviço muito grande à sociedade, à imprensa, explicando a aviação. A gente precisa de mais pessoas que expliquem a aviação. É muito legal você entender de aviação, entender de um assunto qualquer que seja, e ficar rindo de quem não sabe, de quem não tem aquele conhecimento que você tem. Não, vai lá É. então e pega essa pessoa e conversa, explica, né? Tem que ajudar também, não é só criticar sem conhecer a realidade do outro lado. É,